Mais cedo eu estava caminhando aqui nessa praça e duas coisas me chamaram a atenção. Primeiramente, uma coisa muito normal, uma menina de mais ou menos uns 4 anos, acompanhada dos pais. A mãe estava segurando um recém-nascido, o pai estava segurando a mão do filho mais velho, mais ou menos uns 7 anos, e a menininha de 4 anos estava chorando muito, estava acompanhada acho que das primas, e estava chamando muito pela mãe. E só quando o pai pegou ela no colo, na verdade colocou ela aqui para andar, que ela parou de chorar. Tudo bem, não chamou assim, ficou perceptível, né, que ela queria um pouco de atenção e, bom, a gente pode inferir que por ser a filha mais nova e agora tem um recém-nascido, que ela esteja com um pouco de ciúmes. Até aí tudo bem. Mas o que chamou a minha atenção é que, coincidentemente, nessa mesma praça, logo em seguida, eu vi a dona de 2 cachorros e ela estava balançando num balanço desses de criança mesmo, segurando um dos cachorros no colo. E o outro estava olhando aquela cena, o outro cachorro dela, e estava latindo muito, também parecendo uma cena de ciúmes, porque assim que ela deixou, né, ela trocou o cachorrinho, botou aquele que estava latindo no colo e começou a balançar, ele parou e o outro, o primeiro cachorro que estava sendo balançado de início, ele não despertou os ciúmes nele essa questão. Então isso chamou a minha atenção para lembrar o seguinte, que às vezes as pessoas, a gente percebe isso, né? Isso era uma coisa que sempre me intrigava, como que pessoas que tiveram uma história de vida tão semelhante, às vezes foram criadas na mesma casa, com uma genética muito parecida, são irmãos, frequentaram a mesma escola, tiveram amizades e uma série de similaridades, porém uma forma tão diferente de enxergar o mundo, uma personalidade tão diferente. O que determina isso, né? Isso sempre me intrigou. Bom, mas a psicologia explica, eu não sou psicóloga, mas hoje a sabedoria ancestral, que fala sobre espiritualidade, fala sobre isso, que nós trazemos para esse mundo algumas lentes de correção que a gente precisa corrigir na nossa alma. Algumas pessoas têm a questão dos ciúmes mais forte, outras pessoas têm a questão do controle, outras pessoas têm o do julgamento, outras pessoas têm o medo do abandono, então é uma série de correções. E aí, como que a gente descobre isso, né? A gente fica bem presente para aquilo que incomoda nas nossas relações. E aí a gente consegue ter uma pista, né? E não necessariamente vai ser assim a vida inteira. Não, a correção, ela é importante que ela seja feita, né? Mas claro que se a gente não está presente, não busca um autoconhecimento, não busca evoluir, pode ser que a gente passe a vida inteira com a mesma lente de enxergar o mundo, né? Algumas pessoas têm a questão da raiva, enfim, mas quando a gente fala isso, né, que nós temos, que nós escolhemos o nosso destino aqui, os desafios que a gente queria passar, isso é muito duro para alguém que de repente passou por um trauma. E é nesse ponto que eu quero chegar. Se você passou por um trauma, primeira coisa, a sua resposta foi fisiológica. Por que eu estou falando isso? Porque o que é um trauma, né? O trauma é uma situação que você está em completa vulnerabilidade, que você às vezes fica sem reação. Isso é uma reação fisiológica natural do seu corpo ao trauma. E é justamente esse ponto que a pessoa desenvolve a culpa, a vítima desenvolve a culpa. E é para isso que eu estou gravando esse vídeo aqui, para que você, se você passou por alguma situação dessa e se pergunta por que eu não fiz nada, por que eu fiquei tanto tempo naquela situação, né? E muitas vezes profissionais, né, que trabalham com isso, a questão da justiça, a questão, não vou dizer os psicólogos, mas pode ser, né, que tem algum que tem essa visão, né, de que eu já ouvi isso, inclusive de alguns psicólogos, né, em relação de relacionamentos abusivos, né, e dizer, então é importante que a vítima saiba, é importante que os profissionais eles saibam que em uma situação de trauma, quando a gente ativa aquele sistema nervoso dorsal, a nossa resposta fisiológica, que é um cérebro primitivo, é um mecanismo primitivo de defesa, isso tira a nossa reação. Tá? E aí a gente paralisa, e não necessariamente a gente vai ter um desmaio, isso pode acontecer sim, mas a gente paralisa nas nossas emoções. E aí o que acontece? E pode ser que a gente carregue isso para o resto da vida, pode ser que a pessoa ela paralise as emoções e com isso ela desenvolva uma depressão,
ou então ela fique mais lenta, ela evite o contato com outras pessoas por não se sentir seguro. Então, primeira coisa é entender que o trauma é um mecanismo fisiológico, principalmente, o meu objetivo principal aqui hoje é tire a questão da culpa. Não foi a sua culpa. Isso se você passou por uma situação de trauma que alguém te causou. Mas pode ser que você tenha causado esse mal para alguma pessoa. E aí isso também vai te trazer uma certa culpa. Mas saiba que a autopunição, esse sentimento de culpa e de autopunição não vai melhorar, não vai te levar para uma evolução, não vai te dar créditos espirituais, digamos assim. Então, mesmo que você tenha sofrido um trauma ou que você tenha provocado algo que causou uma lesão, né, emocional, física em alguém, mesmo que tenha sido grave, o mais importante é que a gente aprenda com essa situação. Então, se você provocou, se você passou por isso, feche seus olhos agora e pense. Faça essa conversa com você mesmo, com aquilo que você acredita, com seu Criador, e diga: eu não sabia, mas agora eu sei. E se isso acontecer novamente, eu vou saber como agir e como não agir dessa vez. Eu me libero da culpa, eu me libero da autopunição, e eu, nesse momento, me dou permissão para ter uma vida plena, para ser feliz e para seguir em frente. É isso. Até a próxima.